Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza. Foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo. Foge a noite, chega a luz. Meus filhos, hoje que celebramos a festa, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, somos nós convidados mais uma vez a professar publicamente a fé nesta presença viva, real, sensível, visível de Deus entre nós. Eu quis provocar um pouco, já começando com esses versos da sequência, escrita originalmente por Santo Tomás de Aquino. Aqui é apenas uma versão em português que procura traduzir o mais fielmente possível. Quantas vezes eu já lhes disse que, para a gente entender a Sagrada Escritura, nunca esquecer que o Antigo Testamento é preparação para a realidade que é Cristo no Novo Testamento. Qual é a realidade que Cristo faz acontecer e que cada Santa Missa torna presente em qualquer lugar do mundo e em qualquer época da história, inclusive na nossa? Se o pecado da humanidade causou sua própria destruição, não é mais vontade de Deus fazer como nos dias de Noé, de extinguir a todos e salvar um pequeno grupo. Ele próprio vai se submeter à aniquilação. Esvaziou-se a si mesmo, diz São Paulo apóstolo. Se era necessário um sacrifício, aquele sacrifício de Isaac, onde Abraão não sacrificou o próprio filho, mas Deus providenciou o cordeiro, foi o primeiro aviso. Não somente de que Deus desejava mais o sacrifício de um animal do que de uma pessoa. Deus providenciou o cordeiro. Abraão já esperava, e a razão de sua esperança se confirmou, em sinal, naquele momento, literalmente, um cordeiro, que foi sacrificado no lugar de Isaac. Não é vontade de Deus o sacrifício de seres humanos. Este mesmo cordeiro vai se repetir como sinal na saída do povo de Israel do Egito, quando aquele sangue colocado nos umbrais das portas salvou os primogênitos da morte. O anjo passou, Páscoa, o anjo passou adiante em cada uma das casas que tinham o sangue do cordeiro nas portas. Este sangue do cordeiro é o outro sinal. Não será mais necessário o sacrifício do templo de Jerusalém com todos aqueles rituais prescritos. Cordeiro sem mancha e sem defeito, que já estivesse na idade ideal para o sacrifício. Pois o próprio Deus, chegado à plenitude dos tempos, ele vem em pessoa para oferecer o único sacrifício necessário, possível e que cancela todos os outros. É o sacrifício do seu Filho Jesus, que sendo Deus se entrega e sendo homem sofre e morre, derrama o seu sangue. Novo rei e nova mesa. Não é mais uma mesa como era dos altares dos sacrifícios de animais, onde se colocava lenha,
onde se derramava o sangue. Nova Páscoa e realeza fosse a Páscoa dos judeus. Ele não apenas passou, mas operou muito mais do que um mero não matar, um mero não deixar morrer. Ele passa morrendo, ele passa ressuscitando. E para que esta realidade torne-se visível em todos os lugares e épocas, ele institui na ceia dos hebreus, daqueles tantos sinais, escolhe 2, porque eram muitos. Havia o sinal do Cordeiro, não era mais necessário, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava ali. Havia o sinal das ervas amargas, não era mais necessário, porque toda dor e amargura ele tomou para si. Ele assume o sinal do pão e do vinho. O que Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. Façam isto em memória de mim. Já fizemos catequese, especialmente à medida que chega a Semana Santa cada ano, de que fazer memória no sentido bíblico e como a igreja entende ao celebrar os sagrados mistérios, especialmente a Santa Missa, fazer memória não é lembrar algo que passou. Fazer memória é entrar no acontecimento. E qual é o acontecimento que em cada missa nós fazemos memória? Diz a carta de São Paulo aos Coríntios, que ele mesmo recebeu aquilo que foi transmitido, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, depois de dar graças, tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, tomou também depois da ceia o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. E o apóstolo completa: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, proclamamos a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, entramos no sacrifício do Senhor, anunciamos ao mundo o sacrifício do Senhor que o salva o mundo, salva a humanidade. Isto é proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Nós não estamos celebrando a morte, nós estamos celebrando a entrega da vida que Deus faz de si para que nós possamos participar da vida dele. É isso que acontece em cada Santa Missa. Não é a festa do Senhor, não é um encontro fraterno, não é o oba-oba da comunidade. A missa é o sacrifício de Cristo presente aqui e agora, porque não tem mais como se repetir este sacrifício, uma vez que ele foi um ato de Deus e homem ao mesmo tempo. A instituição do sacramento é feita para que, de forma visível, mas também espiritual, aquele sacrifício do Senhor torne-se presente. É como se na missa a gente arrancasse aquela cruz lá do Calvário, em Jerusalém, e fincasse em Laranjeiras. É isso que acontece. Ou fincasse em Roma, ou fincasse em Brasília, ou em Aracaju, em qualquer lugar do mundo. É isto que acontece. É por isso que quando a gente entra para a Santa Missa, deve ter consciência de que a gente está entrando no Calvário. A gente está subindo com o Senhor, carregando a cruz, e vai participar de um sacrifício. Por isso não tem lógica tanto
que nós estamos subindo para um sacrifício e não para um rebolation. Não tem lógica. Por isso batemos no peito e baixamos a cabeça, porque foi o nosso pecado que provocou a morte do Senhor. E esta verdade que a igreja é chamada a proclamar publicamente no dia de hoje. Quando digo publicamente, é que tem um momento que saímos das portas da igreja, levando o corpo do Senhor em procissão pelas ruas, pedindo sua misericórdia, pedindo sua bênção para nós e para todos os que estiverem ao nosso redor. No dia de hoje pedimos que Jesus abençoe não apenas os católicos, mas aqueles que creem nele, embora não creiam como ele deseja ser crido. Pedimos a misericórdia do Senhor para aquele que, mesmo dizendo que ele é maravilhoso, prefere outras divindades, seja num culto organizado em forma de religião, sejam aquelas outras divindades que as pessoas adoram sem se dar conta, suas próprias idolatrias, seus pecados, seus vícios, seus apegos ao ter, ao poder ou ao prazer. Pedimos a misericórdia do Senhor por aqueles que dizem que não têm religião e, vivendo como se Deus não existisse, não adoram outra coisa a não ser a si mesmos. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre a igreja que ultrapassa os limites da nossa paróquia. A igreja que no mundo inteiro tem passado por dificuldades, a igreja que sofre perseguição, a igreja que sofre perseguição na China, a igreja que sofre perseguição na Coreia, a igreja que sofre perseguição em tantos outros lugares que, se a gente fosse fazer uma lista, vocês ficariam assim, de queixo caído. Mas como os meios de comunicação oficiais não mostram, Deus sabe em cada um do lugar onde o corpo místico de Cristo continua vivendo na pele a crueza do sacrifício do Senhor, inclusive até ao derramamento de sangue. Procurem, por exemplo, saber notícias da Nigéria. Quase ninguém sabe, porque a África negra não conta muito, né? As notícias da guerra na Ucrânia, no mesmo dia o mundo todo já estava sabendo e todo mundo puxando os cabelos. Mas as guerras que acontecem na África ninguém sabe. E continuam acontecendo. E continuam matando. Continua gente morrendo. Não podemos participar deste sacrifício e continuar indiferentes às dores do ser humano como um todo, da humanidade como um todo. Quando eu digo dores reais, não dores fabricadas por ideologias, porque hoje em dia existe a tendência das pessoas, por conta de ideologias vitimistas, ou seja, a pessoa sempre diz, estão todos contra mim, ninguém me ama, estão querendo me matar, mas é tudo daqui. Que existam atitudes de discriminações, de violência, a gente não nega, mas certas vitimizações são exageros. Quando digo que, ao participar do sacrifício do Senhor, não podemos ficar indiferentes à dor humana, eu digo as dores reais, aquelas verdadeiras, não as fabricadas ideologicamente ou por conta da frescura de tanta gente que quer todo mundo adorando o seu ego. Eis que o Senhor vem e realiza o sinal, institui o sinal, faz com que a realidade dê razão a este sinal e pede que a igreja, em todos os lugares e em todas as épocas, realizando este sinal,
torne presente a realidade que é Cristo que dá a vida, que nos dá a vida, que vindo à terra nos dá o céu. Que saibamos viver cada Santa Missa como a primeira, como a última, como a única. Era um aviso que antigamente havia em muitas sacristias. Eu não encontrei aqui em Laranjeiras, mas em outros lugares mais piedosos eu encontrei. Havia um aviso na porta, na sacristia, junto do crucifixo. Sempre tinha um aviso para o padre, permanente, onde se dizia algo assim: sacerdote do Senhor, celebra a tua missa como se fosse a tua primeira, como se fosse a tua última, como se fosse a tua única, porque estar diante de Deus é uma graça e privilégio, não é direito. Tem gente que quer levantar a bandeira de direito no que se refere à comunhão. Não, nós não temos direito. Nenhum de nós tem direito ao corpo do Senhor. Nós temos necessidade, são coisas diferentes. Nós temos necessidade. E se é dado, é por graça e bondade dele, não porque temos direito. Eu acho ridículo quando certas pessoas que não querem abandonar o pecado ficam levantando a bandeira do Santíssimo Sacramento da Eucaristia como se fosse o seu direito. Não é direito, é graça. Quando é que vamos entender isso? A igreja, enquanto povo, se a gente pudesse falar de direito, tem direito. Quais são os direitos no que se refere à Eucaristia do povo de Deus? A igreja tem direito a que não faltem sacerdotes que celebrem a Santa Missa. A igreja tem direito a que as liturgias sejam fiéis e obedientes àquilo que o Espírito Santo mandou que a igreja fizesse. A igreja, o povo de Deus, tem direito de que o padre celebre para eles os sacramentos. A igreja tem esses direitos, a igreja, povo, tem esse direito. Agora, a comunhão do corpo do Senhor é mais uma graça do que um direito. É graça. Quão bom seria se entendermos o mínimo de porcentagem do quão grande e quão importante é esta graça para cada um de nós. Digo para vocês, eu já tenho 22 anos e meio, estou no meu 23º ano de ordenação. E por mais que o dia a dia pareça tornar a missa uma rotina, tem momentos, e parece que à medida que a idade vai chegando, eles se tornam mais frequentes. Tem momentos que a gente treme, de verdade, não é figura de linguagem. E ainda me pergunto por que eu, e por que aqui, e por que assim. Até hoje eu tremo. A gente nunca vai se achar digno. No dia que a gente se achar digno, então voltou a estaca zero, tem que começar a se converter de novo. É assim que eu penso. Porque é graça, não é mérito. É bondade de Deus. Não é capacidade minha, nem do Padre Kleberton, nem de ninguém mais. Eu tinha preparado coisas diferentes para dizer para vocês.
Mas hoje só posso dizer isso, porque se eu for falar mais vai travar. Porque desde ontem, que quase não consegui dormir direito à noite, fui pensando, meu Deus, de novo o Senhor vai querer a mim, mesmo sabendo isso que eu sou. De novo o Senhor vai se humilhar a mim, mesmo sabendo quem eu sou. Às vezes eu espero aquelas respostas de gente tão decidida que logo que pergunta, imediatamente vem assim: Jesus me disse, o Espírito Santo me mostrou. Para mim não é tão fácil assim. Não acontece com facilidade. Continuo tremendo, inclusive aqui agora. Mas o bom dos santos panos todos encobrindo tudo é que não permite vocês de ver, e a gente parece que dá uma de forte, de seguro naquilo que está fazendo. Mas não é assim. Queria muito dizer um discurso teológico maravilhoso, todo mundo ficasse empolgado pela presença de Nosso Senhor na Eucaristia. Mas a única coisa que está na minha mente é a minha indignidade. Deus é bom, por isso veio a nós. Deus é bom, por isso morreu por nós. Deus é melhor ainda, por isso instituiu o sacramento. Deus superabundou na sua bondade, porque escolheu a homens frágeis como nós. Mas toda hora nos lembrando, sou eu, não é você. Ele lembrando a nós sacerdotes, sou eu, não é você. É por minha causa, não por sua causa. A eficácia depende de mim, não depende de você. E às vezes eu penso que Deus é um pouco doido. Mas às vezes afugento logo esse pensamento. Não, Ele não é doido. Ele é amor. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, só quem é batizado. Não será lançado aos cães. Que o Senhor salve a nossa indignidade. Que o Senhor purifique tudo aquilo que em nós seria morte. Seria como que um cadáver a quem se dá um alimento e para o qual esse alimento seria inútil. Esta misericórdia de Deus que eu peço para mim, que eu peço para o meu povo, e que suplico todo dia ao Senhor que não permita que as minhas limitações, os meus defeitos sejam motivo de perdição do povo que no momento está confiado a mim. Deus nos abençoe.